apertar esse like pensando no próximo. Então é uma dedicação por quem tá às vezes assistindo dancinha ou fazendo qualquer outra coisa na internet, a pessoa pegar um conteúdo desse nível aqui de qualidade. Aperte o like aí então e vamos embora. É isso aí. Tira vantagem, né? Ou melhor, tirava vantagem disso. E é viciante você ter uma vantagem, ou uma habilidade, ou um dom, uma vantagem que seja física, você fica viciado naquilo para sempre. E o dia que eu vi você mudando isso, eu fiquei impressionado, né? Eu, né, já conheci, já tive várias alunas que eram, vou falar aqui, né, paniquete. E eu vejo o tanto que é difícil para elas fazerem qualquer outra coisa. Por quê? Porque assim como as pessoas têm que abandonar as crenças, você tem que abandonar a sua vantagem. E o ego, que o ego também é complicado. Sim. E aí você vê alguém que está interessado em finanças e tudo, só tem uma possibilidade, até te ver aí nessa mudança, a possibilidade de alguém sair do que você saiu para fazer o que você está fazendo hoje, só se a pessoa encontrar com Jesus. Aí a segunda qual que é a possibilidade? Trocar as amizades. Você troca a amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo, se arrepende. Eu tenho certeza que se arrependeu várias vezes no começo, que não dava resultado. Não, até que não, viu, Pablo? Eu fui bem focada, bem certa. Eu sabia o que eu queria, né? Eu me foquei muito em estudar, porque eu fui muito criticada. Muito. Se eu tivesse ouvido, eu uso muito uma frase que é block and go. Eu bloqueei tudo e fiquei ali estudando, me dedicando. Foi difícil, não foi fácil. Mas eu nunca tive medo. O pessoal fala, né, André? Fala, você não tinha medo de errar? Eu não tinha, porque eu acho que, assim, eu procuro não errar. Mas eu já errei, né? Não adianta a pessoa... não vai lugar nenhum. Eu acho errado a pessoa falar assim, sabe? Eu vejo isso e vejo muitas pessoas influenciadoras falar, eu nunca errei. A pessoa tem uma desculpa ali porque ela errou no investimento. Todo dia, ué. E todo mundo. E a pessoa fala, não, mas eu fiz isso porque eu queria... Não, já errou. Eu também já errei. André já errou, o Pablo errou. E normal. Você errou no investimento, perdeu dinheiro, tá tudo certo. Procura não errar mais. Então, eu não tive muito isso. Eu aproveitei, foi difícil, mas eu ouvi muita coisa. Inclusive de colegas aí de palco, que eu era louca, que eu tava fazendo. Porque quando eu comecei, eu perdi todos os contratos. Lembra disso, André? A gente sentou e falou, putz, todos os contratos. Mas a gente continuou orando, falando, não, a gente vai estar junto e vai dar certo. Agora, você falou uma coisa, Pablo, que eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo que você tem muita fé, você realmente, né, tem isso dentro de você. Você não acha que tem muita gente na internet usando disso só para vender algo que a pessoa realmente influencia, mas ela, na verdade, tá usando aquilo? Tem muita gente, só que é o seguinte, se a pessoa tá falando, mesmo que de forma indevida e tá gerando transformação na vida de alguém, já é o suficiente. Quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa tá usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo para influenciar alguém, para destruir a família, para acabar com tudo. Já fui muito acusado. Você fala de Deus para vender. E aí um dia eu tirei esse limpo com muita gente. Falei o seguinte, você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu. Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado. Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver que um é picareta, outro. Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra, frutos que permanecem. Então, quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo, e todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim, não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça, seu coração, sua alma, seu espírito,
seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina. Você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com um tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070. A pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né? Todos os dias ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Pra potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí, quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo, a gente fica 2h40 no trânsito para chegar. A gente tava falando disso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar um terço. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim, eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração, eu vou virar a pessoa mais assustadora, só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar, eu não vou gastar, na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o quê, eu abandonei esses negócios. Falei, eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano, aí o resultado vem. 2018, eu fiz isso de novo, quando você me conheceu. Não era nada, absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano, caras estão há 15 anos, 10 anos no marketing digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento. Meu time falava, você nunca vai ser o primeiro do marketing digital. Um ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou. Agora, no começo do ano, eu falei, eu voltei dos Estados Unidos, tem casa lá agora. Eu voltei e falei, eu vou fazer triatlo. Fui descer pra piscina, não dava conta de nadar. Dificuldade, né? Só um nado de sobrevivência. 15 dias de treino, eu chego em terceiro no triatlo. Caramba. E eu não sou uma máquina física e tal. Fui me descobrindo e treinando. Só que aí, pergunta o tempo de treinamento. Pergunta o derrame que eu sofri no joelho agora que eu descobri. Que eu forcei demais. Eu não nadava e cheguei em quinto no nado. Thiago Rocha chegou um pouco depois, né, Thiago? A gente treinou bastante. Thiago Rocha me ensinou a nadar numa manhã, numa noite. Eu já estava fazendo um triatlo que eu mesmo criei, pedalando 100 quilômetros e fazendo um percurso muito pior do que a gente ia fazer, de fato. Entramos 1h da madrugada no lago, lá no resort, no nosso resort, e 7h da manhã eu termino a corrida. De 1 da manhã às 7, fazendo um triatlo estendido. O que aconteceu? Na outra semana eu dei aula para um monte de gente, que é o que eu falo para todo mundo, aprenda ensinando. Aí eu virei doutor no nado. Então, numa prova que eu nunca fiz, eu cheguei em quinto. Aí
Fui pra bike, cheguei em quarto e cheguei na prova final em terceiro lugar. Até hoje eu não acredito. Eu não tô nem aí com crença, porque crença não vai mudar nada. Você falou agorinha, ô Carol, você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não, não sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu falo o que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, ó, você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. Exatamente. Às vezes, você falou de rede social, juro, eu às vezes penso, assim, eu não fico muito... Eu aprendi a colocar horários pra mim. E outra coisa, às vezes dá vontade de dar uma sumida, porque aquilo... E até fica de conselho pra vocês. É um vício tão grande. Outro dia eu falei, vocês sem telefone, vou andar na rua e vou dar bom... Pablo Marçal é conhecido por suas ideias inovadoras e estratégias para o sucesso. Durante sua participação no podcast, ele compartilhou diversas dicas e insights que podem transformar a sua vida financeira e profissional. Vamos revisar juntos esses pontos e aprender como aplicá-los no nosso dia a dia. Então, se você quer saber o que Pablo Marçal tem a dizer sobre empreendedorismo, investimentos e desenvolvimento pessoal, fique com a gente até o final deste vídeo. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.